Então, no exercício do grupo A, eles sugeriram aqui como nome do projeto Carnaval de São Paulo 2021. Isso é o website do Carnaval de São Paulo 2021, né? Isso. Exato. Então, é sempre bom estar claro no objetivo, o nome completo, website, hot site, landing page, porque senão fica parecendo que o projeto é administrar o Carnaval de São Paulo, gerar o Carnaval de São Paulo. Justificativas é que problemas que você está resolvendo, na verdade. Então, quando eu escrevo as minhas justificativas, devido ao tamanho da cidade, pela grandeza dos eventos, dos blocos, faz necessário ter um website com informações para o turista, encontrar as datas, as agendas, etc, etc, tal. Então, o papel da justificativa é você, lembra, escrever o propósito do projeto. O que problemas ele está resolvendo. E o objetivo é o nosso amiguinho, o objetivo SMART. Então, o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é um website para divulgação do Carnaval 2021 pelo investimento de R$20 mil para ser entregue até dia tal, 30 de janeiro de 2021. 21. Né? Então, lembra do SMART? Específico, mensurável, quantificável, time-bound, né? Atingível no tempo. Então, ele é um objetivo do projeto sobre a ótica do gestor de projeto. Depois, aqui, você tem o escopo do projeto, que é as fases do projeto, que você colocaria macro. O escopo do produto, que é o que vai ter, aqui vocês fizeram direitinho. Os requisitos do produto, aí tem os requisitos técnicos, os requisitos de comunicação, os requisitos de funcionalidade, lembra disso? As premissas do projeto, tudo que é certo e dito que vai acontecer no projeto. Então, ele precisa ser entregue até 30 de janeiro, né, porque o carnaval começa em fevereiro. Análise de risco, as pessoas envolvidas e os sponsors. Isso vocês podem acabar depois. Acho que todo mundo aí encontrou uma forma de se comunicar, tá? Será uma pequena revisão aí para esse começo de aula para vocês. O outro grupo criou uma landing page de prospecção, né? Então, essa landing page para prospectar novos clientes. Eu ficaria assim, landing page para prospectar novos clientes, justificativa. Aqui foi tudo bem, ó, a empresa precisa manter o seu trabalho de prospecção, devido ao cenário atual, precisa desenvolver um canal digital de captação. A empresa teve uma queda de 40% das atividades. A gente está falando dos problemas da empresa aqui, tá ok. E o objetivo SMART, criar uma landing page de captação integrada da empresa com um orçamento de até R$20 mil em 60 dias. E já começou a escrever um objetivo SMART do projeto. Então, turma, esse exercício inicial que eu faço com vocês, todo mundo vê na minha tela do PPT aqui? Sim. Estão enxergando, ótimo. Sim. Esse exercício inicial que eu faço com vocês é justamente para a gente revisar esses primeiros fundamentos de gestão de projetos. Independente de metodologia, você organizar um projeto declarando o nome dele, o propósito para que ele existe, o objetivo SMART, definindo, separando o escopo do projeto do escopo do produto, olhando para o produto e definindo quais são os requisitos técnicos, os requisitos funcionais e os requisitos de comunicação do produto. Colocando premissas de como o projeto vai funcionar, que é dito e certo, trabalho só no horário comercial, de segunda-feira, exceto feriado. Enfim, você coloca todas as premissas do projeto, faz uma análise de risco do que pode dar errado. Então, aquele famoso risco, se o cliente não aprovar determinadas fases na data combinada, o projeto corre o risco de precisar de mais tempo. Stakeholders são as partes interessadas do projeto. E sponsor é o patrocinador do projeto, quem está pagando o projeto. Ficou alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, que é a Vitória.
Oi, Vitória. Isso seria basicamente um documento que a gente faria para dar start a um projeto, certo? Isso ainda vai virar um documento. Por enquanto, eu chamo essas São coisas... só termos. São fundamentos. Fala assim, Ah, ó, tá. legal, para eu organizar o meu projeto, eu tenho que ter no mínimo essas coisas. Então, Ah, tá. para quem quer só ficar no fundamento de projeto, tira um print dessa tela e fala, e lembra que o objetivo tem que ser smart, fala, todo projeto que cair no meu colo, eu vou devolver com essa organização, eu já estou livrando parte da barra de vocês aí. Vocês concordam que organiza mais do que vocês faziam antes, só com esses itens? Bastante. Né? Concordo. Agora vai ficar muito melhor, vocês vão ver. Tá, é que eu já ia perguntar, tipo, por exemplo, se cabia já entrar em cronograma, alguma coisa assim, mas como são só os termos, tá bom. Agora que a gente vai ver. Lembra que eu falei dos 3 pilares do bom gestor de projeto? Ele é um cara que é um líder, ele tem inteligência emocional e interpessoal, ele é uma pessoa que tem profundidade de negócios nas empresas que ele atende, e ele é uma pessoa que conhece método de gestão de projetos. O ciclo de vida de projetos, ele mostra as 5 etapas, revisando aqui, né, o ciclo de vida de projeto, que é, todo projeto tem processos de início, tem processos de planejamento, tem processos de execução e depois se encerra. Mas tem um processo que acompanha todos esses 4, que é o de monitoramento, ou gestão. Mas o gerente de projeto, como analista de negócio, ele conhece a empresa e as entradas que a empresa gera, e ele conhece as necessidades da empresa e as saídas desejadas. Então, aqui entra o viés de analista de negócio que um gerente de projeto tem que ter. Nós vamos reparar que na metodologia ágil, a metodologia ágil ela separa essas funções entre 2 personagens da gestão de projeto. Então, aqui, o gestor de projeto no PMI, ele não deixa de ser o cara que conhece a metodologia, o cara que gerencia a equipe e o cara que tem um pouco de visão de negócio também para saber priorizar, negociar com as áreas e assim por diante. Então, esse é o ciclo de vida do projeto. Eu falei que eles vivem simultaneamente, então, se você pegar um corte... Quando eu mexo o meu mouse, aparece para vocês, né? Quando Sim, aparece. Né? Aqui, ó. Aparece. Se eu fizer um corte aqui, né, ó, eu pego basicamente 4 grupos de processo acontecendo ao mesmo tempo. Eles acontecem normalmente simultaneamente. E dentro do PMI, estes são os documentos críticos. Quando eu falo críticos, para você documentar um projeto, é no mínimo isso. Né? O que eu ensinei aqui vocês? Que vocês devem trabalhar o levantamento das necessidades, gerando o quê? Um business case ou uma cotação. Muita agência e muita empresa começa a envolver gerentes de projeto para apoiar a área comercial, para que a área comercial saiba vender uma proposta que seja viável de entrega. Porque senão, muitas vezes, na pressão do negócio, o gerente de negócio ele vende uma proposta que vai dar prejuízo para a empresa. Então, o trabalho anterior ao projeto é avaliar as necessidades junto com a área comercial ou com a área demandante e ajudar eles a escrever um business case, ou seja, uma cotação. Depois o projeto iniciou, isso que a gente fez aqui no exercício vai virar um termo de abertura do projeto, muito mais organizadinho, e depois no planejamento a gente vai fazer um grande plano do projeto. O cronograma macro entra aqui, ó, que você me perguntou, no plano de gerenciamento do projeto. E durante a execução do projeto, você vai formalizar as requisições de mudança com o documento de change request. E no final, quando você entregar o projeto, você vai ter um documento de termo de aceite do projeto. Ou seja, todas essas fases, elas produzem os documentos e é o mínimo de formalização que vocês... A gente vai falar bastante desses documentos. E eu ensinei para vocês ontem também que as áreas de conhecimento do projeto são as competências que vocês precisam desenvolver para saber tocar um projeto. Como eu integro as pessoas, como eu desenho um escopo, como eu gerencio o tempo, né? Como eu gerencio os custos, a qualidade, os recursos humanos,
o gerenciamento das comunicações, de risco, das aquisições e das partes interessadas. São como se fossem matérias dentro da faculdade de gestão de projetos. E eu também ensinei para vocês que o PMI organiza os processos cruzando as áreas de conhecimento que o gerente de projeto precisa ter versus os grupos de processo do ciclo de vida do projeto. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. E também ele traz de presente aí para você todos os 49 processos para você estudar e para você aplicar no seu dia a dia. Então, para quem tem o PMBOK, aliás, eu deixei, me lembrem no final do curso de eu passar o link do Facebook, porque eu deixei para vocês ali no grupo do Facebook o PMBOK de graça, mas a versão 5, que eu consegui o PDF, e toda a documentação do PMI para vocês não terem que fazer do zero. Está tudo lá, para vocês aplicarem na empresa de vocês. Então, por exemplo, no ciclo de iniciação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver um termo de abertura do projeto, documento importantíssimo, que a gente já viu aqui atrás na matriz, né? Aqui, ó, o termo de abertura do projeto. E eu tenho que identificar as partes interessadas. Olha que bacana. Para iniciar um projeto, eu faço um resumo, eu pego a proposta comercial e melhoro a descrição do projeto para apresentar para o cliente, e eu vou identificar, dentro da empresa na qual eu vou prestar o serviço, quem são as pessoas importantes que eu tenho que comunicar. Então, esse é o processo de iniciação. É o primeiro processo, como eu mostrei aqui. São só 2 processos que juntam no ciclo de vida do projeto, no momento de iniciação, no conhecimento de integração e no conhecimento de gerenciar partes interessadas. O que é importante nos processos do grupo de iniciação, eles também vão ajudar você a decidir se o projeto ele vai ser continuado, adiado ou interrompido. Porque você vai fazer uma análise sobre aquela proposta que chegou para você, você vai transformar ela em projeto, e se você identifica que aquilo vai dar prejuízo, você deve comunicar isso logo no início. Ou talvez você tenha que fazer uma engenharia reversa para que as coisas deem certo. Então, qual que é a peça mais importante de observação aqui? É você escrever um bom escopo do projeto e um bom escopo do produto. Depois que você escreveu o escopo do projeto e do produto, você vai agregar as informações de quanto custa, qual a qualidade desejada e em que tempo eu tenho que entregar. Então, é um segundo nível de variáveis para você agregar a informação. No nosso primeiro projeto do exercício que eu passei para vocês, a gente só fica basicamente no objetivo do projeto, no escopo. A gente não entra muito em avaliação do tempo, dos custos e da qualidade. Agora a gente vai aprender a começar a ver isso. Depois que você resolveu essas questões, você vai gerenciar e planejar as comunicações, planejar e gerenciar a integração da equipe, e você vai planejar e aplicar a gestão de riscos. Para depois que você tem tudo isso definido, você planeja, você comunica para as pessoas, para os recursos humanos envolvidos e para os parceiros. Tá? Então, isso aqui é uma ordem de prioridade de como a cabeça de vocês deve funcionar nesse planejamento do projeto. Na fase de iniciação do projeto, eu tenho que produzir o termo de abertura do projeto. O que eu vou usar para produzir esse documento? Eu vou levantar os documentos de negócio, o business case, como eu disse, a proposta comercial. Eu vou ler se existe algum contrato depois que fez a proposta comercial. Eu vou ver se o cliente tem premissas, se ele tem requisitos. Lembra? A gente falou premissas, o que é dito e certo que deve acontecer no plano de projeto. E requisitos estão ligados a como deve ser o produto. Processos organizacionais. Então, essas são as entradas. Que ferramentas que eu vou usar para produzir o termo de abertura do projeto?
eu vou chamar o cara de TI, o cara de UX, a equipe especializada para pedir a opinião deles. Eu vou coletar dados fazendo brainstorming com a equipe ou entrevistando o cliente ou a equipe. Ah, isso, quanto custa? Quantas horas vão ser a tua fase, designer? E você, programador de front-end, quantos dias leva para acabar esse escopo? E você, cara de back-end, quantos dias leva para acabar esse escopo, né? Você entrevista a equipe, as suas habilidades interpessoais na gestão de conflitos, liderança e facilitação para o time e através de reunião. E aí, tendo todas as informações que chegaram para você, isso aqui parece muita coisa, mas é o dia a dia de vocês, não é? Então, eu tenho uma proposta comercial, vendeu, virou projeto. Mas, para começar o projeto, eu tenho que mostrar para o cliente, eu como gerente de projeto, o que eu entendi desse projeto. E aí surge o termo de abertura do projeto. Aí eu crio o documento de termo de abertura do projeto e o que euzinho, o Alexandre, fazia quando gerenciava muitos projetos. Eu marcava uma reunião de kick-off do projeto, aonde eu lia todo o termo de abertura do projeto, com o atendimento do meu lado e com o cliente do meu lado. A hora que eu acabava de ler, ou se o cliente dizia, não é isso que você entendeu, é isso, eu corrigia na hora no notebook. Quando eu acabava o documento, eu tirava uma cópia, dava para o cliente assinar, dava para o atendimento assinar, e ali estava o meu entendimento. Então, quando eu consigo assinar um termo de abertura do projeto com o cliente, eu substituo aquela proposta comercial que é mais alto nível, mais rasa na descrição das coisas. Eu acabo ganhando moral em organização e me protegendo também. Porque depois que venderam e o projeto caiu no teu colo, se dá errado, a culpa é de quem? O vendedor fez a parte dele, né? Então, olha só, que bacana. Eu criei aqui para vocês um resumo do que tem que ser esse documento, o termo de abertura do projeto. Então, sempre um cabeçalho, projeto, demandante, gerente do projeto, patrocinador. Vocês vão ver que o nosso exercício de casa aí, ele fica mais tangibilizado aqui. Você pode criar um campinho aqui, que é o histórico de versionamento. Então, normalmente, quando eu crio esses documentos, eu jogo lá no Google Drive, compartilho com as outras pessoas que podem alterar e incluir coisas nesse documento e combino que cada um que vier alterar, anota aqui a data, o que alterou e quem foi que alterou aqui, para ficar no histórico. Aí você põe lá a descrição do projeto, né? Você descreve como será o seu projeto, o objetivo do projeto. Aqui, de novo, porque a razão desse projeto existir. Então, descrição do projeto e objetivo do projeto, você pode até unificar. A descrição do projeto é o que vocês estavam fazendo. O objetivo do projeto tem mais a ver com o SMART, né? E a justificativa do projeto é que problemas ele está resolvendo. Aqui eu deixei toda a colinha para vocês, ó, não tem erro, né? Não tem erro. Aí eu tenho o alinhamento estratégico, que esse é um campo que a metodologia coloca aqui. Vamos supor, vamos pegar o exemplo do website do Carnaval de São Paulo. O website do Carnaval de São Paulo que caiu no teu colo é uma das ações que a agência está fazendo para a Prefeitura de São Paulo. Tem o website, vai ter o palco, vai ter o evento, então tem muitas coisas. Aqui, no alinhamento estratégico, você explica esse projeto do website do Carnaval de São Paulo faz parte de um grande projeto de comunicação do Carnaval de São Paulo e também de alguns eventos que acontecerão dentro do Carnaval de São Paulo. Então, você alinha, você explica o que esse projeto, a que conceito ou a que estratégia esse projeto pertence. Ali eu tenho os critérios de sucesso, isso te obriga a conversar com o cliente, justamente para você já começar a mapear as expectativas do cliente em relação ao projeto. Então, às vezes, a expectativa dele é cumprir no prazo, é o ponto mais importante. Às vezes, a expectativa dele é ter uma usabilidade, ele ser inclusivo,
para portadores de deficiência. Então, tem várias coisas que podem ser critérios de sucesso e aqui te obriga a ter essa conversa com o teu cliente e documentá-la. O escopo do produto, lembra? Aqui eu descrevo o website, ele vai ter a página de homepage, quem somos, o que fazemos, eventos do carnaval, agende o seu evento, vai ter tudo descrito o que esse website vai ter. O que não está no escopo, por exemplo, este projeto não contempla integrar o website com os sistemas legados ou com o CRM. Então, tudo que não está no escopo. As premissas do projeto, né? Deixa eu ver aqui, eu coloquei alinhamento, isso, as premissas do projeto. Então, aqui você coloca as previsões que são feitas, as premissas do projeto, exatamente, aquilo tudo que é dito e certo. Então, aqui você fala, a equipe só vai trabalhar de segunda e sexta, não trabalhe, as horas após as 19 horas serão cobradas horas extras nos finais de semana. Caso o cliente não aprove o site em 2 semanas durante o prazo de teste e homologação, nós desalocaremos a equipe e caso o projeto seja aprovado, nós pedimos 1 semana para realocar a equipe. Então, aqui você pode criar premissas que protejam o seu trabalho ou entender quais são as premissas do cliente também. Então, pode ter uma premissa que você sabe que para subir o projeto no servidor, TI só faz isso naquela empresa que é teu cliente de terça-feira a partir da tarde. Você põe a premissa aqui também. São premissas tanto suas quanto dos clientes. E as restrições. Aqui, as restrições são as condições ou as situações que vão limitar o seu planejamento de desenvolvimento e não podem ser eliminadas ou alteradas no decorrer do projeto. Então, aqui também algum ponto aí que seja um obstáculo para o projeto acontecer. Por exemplo, que a sua equipe pode trabalhar somente home office devido à pandemia, que isso não contempla reuniões presenciais. Professor? Oi. Desculpa atrapalhar. A Bia Não. caiu, ela está tentando entrar, precisa autorizar. Você consegue? A Júlia autoriza, né, Júlia? Liberei ela aqui, pessoal. Desculpa. Valeu. Obrigada. Então, premissas e restrições. Restrições, para mim, está até dentro de premissas. Você pode separar. Restrições é uma coisa assim que chama um pouquinho mais de atenção. Mas se você quiser simplificar o documento, você põe as restrições dentro das premissas também. Os riscos. Aqui você faz uma análise de alto nível dos riscos. O risco que eu sempre recomendo vocês colocarem é justamente aquele, caso o cliente não aprove na data combinada, o projeto sofrerá alteração no prazo. E aqui em riscos eu posso colocar outros elementos aí que veio na minha análise de risco, conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês ontem. Nesse plano, né, nesse documento inicial de projeto, você põe a data do início, a data de término, atividades, você põe aquele cronograma macro que você fez lá. Aqui é para você colocar a descrição do projeto e não do produto. Então, eu vou ter uma fase de levantamento e análise, eu vou ter uma fase de arquitetura de informação, depois uma fase de design, uma fase de desenvolvimento, uma fase de teste e homologação, subida para o servidor em produção e atividades de finalização. Quem são os responsáveis e qual a data de conclusão de cada fase. Então, aqui ainda não é um cronograma, é um cronograma macro. Tá? E eu tenho também um campo para colocar o orçamento e ordem de grandeza, que você coloca o quanto que você entendeu que vai custar o projeto. Você mapeia as partes interessadas, a parte interessada, o nome da pessoa, a área, né, o representante da área e qual que é o relacionamento dele com o projeto. Ele é um aprovador, ele é um decisor,
ele é um analista, qual é o status dele em relação ao projeto. E aqui no final você colhe as assinaturas. Turma, vocês concordam que se eu produzir esse documento para começar um projeto, primeiro que vocês vão ganhar ponto na empresa de vocês e vão ganhar ponto com o cliente para falar como esses caras são organizados. E segundo, que um documento do plano de projeto bem feito vai te dar a chance de arredondar aquela bola quadrada que veio mal descrita na proposta comercial. O que vocês acharam? Dúvidas? Nossa, sem dúvida, vai ajudar muito. Adorei. Perfeito. O que eu mais apanho é com cliente que não sabe fazer briefing. Putz, grilo. É um problema. Então, eu fiz questão de colocar o documento detalhadinho aqui no curso para vocês. E também o documento está lá no grupo do Face, que é um grupo ali que a gente faz networking, cria, troca conhecimento. Sempre que eu atualizo a apostila, eu ponho lá também. Volta e meia entra a gente querendo fazer propaganda de outros cursos de gestão de projeto, e como é um curso só de alunos, eu normalmente expulso esses caras. Mas vocês podem fazer aí as suas propagandas, aqui, o meu currículo, olha só, estou procurando cliente, usem o grupo para networking, tá bom? E aí, a segunda parte, lembrando que olha onde a gente está aqui, ó. Vamos voltar lá. A gente está aqui. Processos de iniciação. A gente já viu como desenvolver o termo de abertura do cliente, agora a gente vai ver como identificar as partes interessadas. Você sabe que vocês deram sorte porque no primeiro mês da pandemia eu revisei esse material inteiro da parte do PMI. Ficou bem melhor do que era. Então, aqui, em identificar partes interessadas, você pode criar essa matriz. Então, você tem pessoas no projeto que têm baixo ou alto poder sobre o projeto. E você tem pessoas no projeto que têm baixo ou alto interesse no projeto. Então, você olha para as pessoas que estão envolvidas, pega lá o diretor de marketing. Ele tem alto poder e alto interesse. Eu vou ter que gerenciar esse cara de perto. Mesmo que o meu interlocutor seja um analista de marketing, que tem baixo poder e alto interesse. Então, eu devo manter o analista informado e gerenciar. Cuidado que o analista pode criar dificuldades para você acessar o diretor, mas você tem que formalizar no início do projeto, quando você for planejar o teu projeto, que essas fases é só o diretor que pode aprovar. Então, turma, isso em agências pequenas e médias, ou empresas pequenas e médias, normalmente os donos da empresa se metem muito no projeto, né? E aí você precisa explicar que tudo isso é um teatro, você precisa construir uma governança do teu lado. Se o teu diretor ficar entrando na coisa tática do projeto, o que vai acontecer é que ele vai levar bronca de analista. Com quem já aconteceu isso? O dono começa a entrar no projeto e daí chega o analista da empresa e começa a diminuir o dono e dá bronquinha. Não acontece isso, turma? Acontece, muito. E no meu caso, a dona da agência é casada com o meu cliente. Putz, aí piorou. Aí eles resolvem em casa. Também é até melhor para você, né? Você manda o change request para eles assinarem de noite ali. Então, assim, essa governança na escola do Waterfall, do PMI, o gerente de projeto que tem que criar e deixar clara essa governança. Então, você olha para essa matriz e começa a encaixar as pessoas aqui e você vai anotar lá a tua agendinha. Eu digo que tanto do atendimento quanto do gerente de projeto, um dos maiores ativos dessa profissão é você ter uma agenda com todo mundo que faz e que fez para você documentado. Eu, por exemplo, não deixo passar um e-mail quando vem aquela assinatura de um fornecedor, de um advogado. Isso eu coloco na minha agenda e compartilho na nuvem. E coloco ali na anotação em que situação eu conheci aquele fornecedor, aquele advogado, etc., relacionado a qual empresa, a qual pessoa. Então, isso é uma boa prática para um bom gerente de projeto aí, porque
você pode ter um fornecedor que pisou na bola e você precisa encontrar outro rápido. Então, mas aqui eu estou falando de identificar as partes interessadas no projeto, né? Então, você anota o nome, o cargo, o departamento, e-mail, telefone, os requisitos, as expectativas, a classificação dele na matriz. É isso, turma. Matamos a primeira parte do PMBOK, que é a parte de iniciar o projeto. Então, eu tenho que produzir o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas. Agora, a gente vai para a parte principal, que são os processos de planejamento do projeto, que é onde você vai olhar para as tarefas, vai olhar para aquele cronograma bonito, a EAP, né, Estrutura Analítica de Projeto bonita que você fez lá, com as fases de levantamento e análise, de arquitetura, de design, de programação. Daí você vai começar a perguntar, mas quem vai entregar essas tarefas? Quanto custa essas pessoas? Quantas horas essas pessoas? E você vai planejar o seu projeto. Eu gosto muito de citar aqui nessa parte um filme que é O Perdido em Marte. Vocês viram esse filme? Sim. Sim. Não, esse filme ele é muito interessante. Eu não. Porque esse cara... Então, eu vou fazer um spoiler. Posso fazer um spoiler enquanto eu vou passando esse videozinho aqui? Pode. O astronauta, esse amiguinho aqui, ele é abandonado em Marte por causa de um acidente. E a tripulação, voltando para a Terra, descobre que o acidente não matou o cara. E aí tem toda uma narrativa aí para salvar o cara que está perdido em Marte. E é muito legal porque esse filme ele é feito falando dentro da NASA, né, que é uma empresa que tem cultura de projeto total, 100% cultura de projeto, prototipação, organização, estimativa. Então, o nosso amigo lá, nesse momento, quando ele se vê sozinho na estação de Marte, ele tinha um problema. Ele fala assim, eu preciso ficar aqui em Marte, por exemplo, mais 3 anos. Mas pelas contas que eu tenho aqui, ele começa a inventariar, né? Ele começa a ver o que ele tem disponível e o quanto falta ele ter para chegar daqui 3 anos. Ele descobre lá que ele tem menos de 1 ano de comida. Então, por que eu gosto de usar esse filme como situação para a gente? Até agora, vocês viram e se imaginaram organizando um projeto do zero, mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes, um colega de vocês saiu do trabalho, pediu as contas porque não aguentou a pressão, e aí aquele projeto que é aquele tigrão caolho, surrado e nervoso, ele vai cair no teu colo e você tem que amansar o bichano. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma situação assim é inventariar, é fazer levantamentos do que eu tenho na mão, passando por todas aquelas fases que eu ensinei para vocês. Entender qual que é o objetivo, entender quais são as etapas do projeto, entender o que foi entregue até o momento, o que falta entregar, e aí você replaneja. Dica: nunca entra num projeto que passaram para você sem pedir uma fase para você levantar, analisar, fazer um diagnóstico e replanejar o projeto. Porque se o projeto está indo para você, com certeza ele está com problema. Uma história minha de carreira. Uma vez eu havia acabado de entrar lá na TV1 e eles não tinham cultura de gestão de projetos e a gente estava entregando um projeto para os laboratórios Fleury, o grande portal dos laboratórios Fleury, onde ia ter consulta, conteúdos para os clientes, enfim, o projeto estava atrasado. Aí eu pedi o escopo do projeto, na época não tinha WhatsApp, era uma coisa que chamava ICQ. Aí me mandaram um arquivo TXT das conversas do atendimento com o cliente. Isso era o escopo do projeto. Não tinha status, não tinha nada. E o cliente estava naquela situação de fúria já, né?
Isso, aliás, já aconteceu várias vezes na minha vida profissional. Aí eu marquei a minha reunião com o cliente, contei a situação para ele, eu falo, olha, a forma que vocês estavam tocando o projeto informal é uma forma que não dá visibilidade, você tem mais 2 meses para entregar esse projeto, eu vou parar 1 semana para replanejar. Não, mas você é louco e não sei o que e tal. Aí eu fiz o diagnóstico, mostrei para ela que não dava para entregar o projetão em 2 meses e negociei uma redução de escopo, porque eu sabia também que aquela gerente tinha que entregar o projeto naquela data. Mas muitas vezes o escopo do projeto é passível de negociação. Você entrega o projeto sem algumas coisas. Aí eu fiz essa negociação, inventariei tudo que tinha, tudo que não tinha, planejei aquelas datas e o projeto entregou. Essa gerente do Fleury, hoje é uma diretora lá na Eurofarma, até hoje ela é minha amiga. Você ganha amigos, porque é tirar o espinho da pata do leão. Esse processo de planejamento, ele é um processo grande, ele tem 24 processos que devem ser realizados para definir o escopo do projeto, melhorar a tua descrição de objetivo, desenvolver os cursos de ações necessários para alcançar os objetivos que você estabeleceu no projeto. Os processos de planejamento definem como a execução do projeto vai ocorrer, justamente porque nesse curso eu não foco em execução, eu foco em planejamento. Porque depois que você planejou, é monitorar e executar cada coisa que você planejou. Então, o mais importante é saber planejar. Então, planejar e definir o quê? Como o seu escopo, quanto é o tempo que eu tenho, quais são os custos que o projeto deve gastar, e além de outros planos definidos conforme o plano do projeto. E olha que bonitinho, a nossa área de planejamento é simplesmente a mais cheia, mas vocês sempre vão ter essa cola. Então, são 24 processos, né, no ciclo de vida do projeto, na fase de planejamento, aonde o mais importante deles é o documento de integração que se chama Plano de Gerenciamento do Projeto. Esse plano de gerenciamento do projeto, ele tem dentro dele todos os pequenos documentinhos que você precisa para ter um plano de projeto. Mas como o PMI é pensado para engenharia, para grandes obras também, muitas vezes, em grandes projetos de engenharia, cada uma dessas etapas aqui, né, dessas competências, ela gera um documento diferente. Então, planejar o gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do cronograma, planejar o gerenciamento dos custos, planejar o gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento dos recursos e assim por diante. E esse é um documento integrador de todos esses mini planos aqui, ó, né? Então, o plano de gerenciamento do projeto é um processo de definição e preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto. Este documento irá definir a base de todo o trabalho do projeto e como o trabalho será realizado, e também é um documento vivo, que você pode ir dando manutenção e alterando conforme as mudanças do projeto comecem a acontecer. As necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de gerenciamento do projeto e quais documentos são necessários. Então, esse plano de gerenciamento do projeto, você não precisa ser xiita, purista do Waterfall, do PMI, e executar ele inteiro. Você vai olhar para essas coisas que ele pede e vai dizer quais são as mais importantes para a tua cultura organizacional e para a situação de projeto que você está liderando. Então, aqui está um resumão dessa fase. Eu gostei muito desse desenho, mas eu não sei se vocês acharam ele bonito ou complexo, mas eu acho que ele dá uma organizada melhor do que aquela outra matriz. Se vocês seguirem os numerinhos aqui. Então, o escopo do projeto, a gente vai aprender primeiro que a gente precisa gerenciar o escopo do projeto. Lembra aquela figura que é o triângulo e a circunferência em volta do triângulo? Primeira coisa é o escopo do projeto, lembra? Então, para definir o escopo do projeto, coisas que a gente já conversou na parte fundamental,
vai coletar os requisitos técnicos, os requisitos funcionais, os requisitos de comunicação, você vai definir o escopo e vai criar a estrutura analítica do projeto. Depois aqui, você vai trabalhar o cronograma do projeto, a gente vai ver cada um desses, vai definir os custos do projeto. Olha só, eu criei a estrutura de analítica do projeto, eu criei todas as tarefas que tem o projeto. O cronograma do projeto, eu olhei para as tarefas e coloquei elas concatenadas ao longo do tempo que o projeto precisa acontecer. E depois eu olhei para cada uma dessas tarefas da estrutura analítica do projeto e disse quanto elas custam. Depois que eu disse quanto elas custam, eu vou também agregar a informação de quem são as partes interessadas no projeto. E essas partes interessadas vão me ajudar a dizer qual é a qualidade esperada do projeto, para depois eu fazer uma grande discussão sobre os riscos do projeto e planejar como eu vou gerenciar os riscos do projeto, que tipo de coisas eu tenho que adquirir para entregar o projeto, um banco de imagens, contratar uma equipe para fazer uma filmagem, uma trilha branca, ou seja, aqui eu vou planejar tudo que eu tenho que adquirir, ou contratar parceiros também. Eu vou projetar, agora que eu tenho parceiros, eu tenho partes interessadas, eu tenho a equipe do projeto definida, eu vou gerenciar as comunicações e, por fim, os recursos que vão estar nesse projeto. Né? Dúvidas, turma? Por enquanto, não. Ótimo. Aqui, revisando, na parte de escopo do projeto, a gente já aprendeu em fundamento que existe uma coisa que é o escopo do produto, no nosso caso, é a descrição do website, e outra coisa que é o escopo do projeto. E aqui ele põe uma dica. O escopo do produto é o que eu vou entregar, mais os requisitos técnicos, de criação, de comunicação e funcionais. E o escopo do projeto, como eu vou entregar, que é a estrutura analítica do projeto, e muitas vezes, quando o projeto é muito grande, alguns gestores de projeto criam um dicionário de significado de palavras, principalmente quando a equipe é muito multidisciplinar. Então, eu tenho um projeto de um website que eu vou envolver o pessoal do RH, eu vou envolver o pessoal da área de canais, do marketing. E será que todo mundo entende o que é um framework? Será que todo mundo entende o que é um gerenciador de conteúdo? Ou o que é o protocolo HTTP? Então, tudo que eu senti vontade de explicar para que eu integre a equipe, o conhecimento da equipe, eu posso criar um dicionário que explica esses termos como quanto eles aparecem na estrutura da analítica do projeto. Por exemplo, eu não sei se todo mundo já trabalhou com desenvolvimento, mas tem o conceito de front-end e back-end. Front-end é a camada de apresentação da solução, é aquela camada que o usuário interage, que o analista de UX vai lá, projeta a usabilidade. E o back-end é o código que faz a coisa funcionar, as funcionalidades, que liga com o banco de dados e assim por diante. Então, você pode decidir que você quer explicar o que é front-end e o que é back-end. Você cria um dicionáriozinho de EAP. Então, nessa fase de planejamento e gerenciamento do projeto, eu vou planejar e gerenciar o escopo, eu vou coletar os requisitos do projeto, vou definir o escopo e criar a estrutura analítica do projeto. Exemplo de escopo do produto, o site responsivo com 10 seções, ele vai ter homepage, empresa, serviços, galerias de mídia, formulários de contato, formulário de orçamento, notícias, clientes, casos de sucesso e resultado da busca. É uma busca dentro do site. O que é funcionalidade aqui? Homepage é funcionalidade? Não, é página estática. Empresa, serviços, página estática. Galerias de mídia, pode ser uma galeria que tem incluir, excluir, alterar mídia feita só pelo administrador do site. Aí pode ser uma funcionalidade. O formulário de contato Fale Conosco, como ele é ligado ao CRM da empresa, ele é uma funcionalidade. Não, ele é uma página estática, mandou um e-mail, pronto, acabou. Ele não é uma funcionalidade.
formulário de orçamento, simulações, normalmente são funcionalidades. Notícia é página estática, meus clientes é página estática, caso de sucesso, resultado de busca é outra funcionalidade. Está claro o que é funcionalidade e o que é página estática? Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Ok. Então, eu posso representar o meu escopo do produto também com um organograma, assim, né? Um fluxo de qual é a hierarquia das páginas, o mapa do site em forma de fluxo. Eu posso representar assim, ou eu posso representar assim. Eu gosto de fazer assim, porque dá uma visibilidade melhor no plano do projeto para o cliente, para ele entender pelo menos a hierarquia. Quando eu não uso essa hierarquia, eu descrevo assim, eu posso colocar, está vendo aqui serviços, 2.serviços, 2.1 pessoas, 2.2 empresas? Eu posso escrever aqui 3.1, 3.2. Né? Eu posso também fazer essa divisão de ABNT aqui dentro da descrição do escopo. O plano de gerenciamento do projeto, o escopo do produto. Então, a primeira coisa, quando eu escrevi lá essa primeira parte, eu depois, logo na sequência, eu vou coletar os requisitos. Então, eu vou chegar lá para o meu cliente e vou tentar entender, junto com os caras que vão desenvolver, quais são as funcionalidades, né? Que a requisição de uma função que o website deverá atender ou realizar. Por exemplo, incluir, alterar e excluir o cliente na área logada do website. Isso é uma função a ser desenvolvida. Eu vou pedir para o meu cliente, olá, meu amigo, me manda o teu manual de identidade da marca, para eu entender como que é o tom de voz, como se gerencia esse cliente. E, por fim, os requisitos técnicos. Os requisitos técnicos, eles são premissas e restrições quanto à arquitetura tecnológica, padrões, comunicação, ferramentas e linguagens. Ou seja, vocês já ouviram falar do WordPress. O WordPress é um gerenciador de conteúdo. Ele tem templates de site que auxiliam você a desenvolver muito mais rápido um website. Existem muitos gerenciadores de conteúdo na internet. Então, você estabelecer qual é o gerenciador de conteúdo do projeto e formalizar isso é importante. Muitos sites que têm funcionalidades também têm bancos de dados. O mais comum usado aí é o MySQL, mas tem o SQL, tem o Oracle, né? Tem uma série de bancos de dados. Você precisa saber, todos eles? Não, mas você precisa saber que você precisa formalizar os requisitos técnicos no plano do teu projeto para que depois uma área de TI, ou a sua ou do teu cliente, não venha causar na sua vida. Uma das coisas que você pode pedir para um cara de arquitetura de informação desenhar para você é um exemplo de caso de uso. Então, quando eu vou especificar os requisitos funcionais, um caso de uso serve para você mostrar quem são as interações do site. Então, o usuário entrou no site, ele cadastrou um e-mail e preencheu um formulário. Esses dados foram enviados para a área comercial, aqui como a landing page que a gente está fazendo lá para captar novos clientes, né? E aí ele recebe esses dados, a área comercial manda um orçamento para ele. Isso aqui é um exemplo de uma funcionalidade que deve ser programada no site. Então, isso ajuda você a definir um requisito funcional. Requisitos de comunicação, por exemplo, esses definindo as cores, a tipologia a ser usada, o manual de identidade visual da empresa em si. E eu tenho também, no plano de gerenciamento do projeto, o escopo do produto, na parte de requisitos técnicos. Aqui um exemplo de como se escreve um requisito técnico. A linguagem de programação, existem várias linguagens, PHP, Java, Python, ASP, .NET, e algumas linguagens que são adotadas como HTML, CSS, JavaScript. Então, essa é uma parte que, como eu disse para vocês, tem um bom universitário, um suporte de TI, mas fala, olha, eu preciso definir a linguagem de programação,
o gerenciador de conteúdo e os detalhes de infraestrutura, que são os detalhes de host do teu projeto digital. Em que servidor ele vai ficar? Ele vai ficar lá no local web, ele vai ficar hospedado no servidor do cliente, como são as políticas de backup, de segurança, de armazenamento, é um bom servidor, ele vai aguentar toda a tua campanha e o volume de tráfego que o site vai receber. Então, esse é o momento de discutir isso no teu planejamento. Está mudo para todo mundo ou só para mim? Alô? Eu escuto o normal. Tá normal aqui também. Aqui tá normal também. Então, eu acho que é o teu headphone aí, Mark. É o quem falou, Mark, né? Ok, Mark? Bom, vamos lá. O plano de gerenciamento do projeto, eu vou, ainda no plano de gerenciamento do projeto, agora respondendo a dúvida. Quem foi que me perguntou do cronograma? Foi deixa eu lembrar, foi a Letícia? Ou foi a Vitória? Não, fui eu, Vitória. Foi a Vitória, é isso. Aqui aqui é o momento de planejar o cronograma, Vitória, que é o cronograma do projeto. Então, para planejar o cronograma do projeto, primeiro eu tenho que definir as atividades, que eu já fiz lá na estrutura analítica do projeto. Depois eu tenho que sequenciar essas atividades. Então, o gerente de projeto tem que ter uma noção da concatenação ao longo do tempo das atividades. E o segredo para fazer isso é pensar no ciclo de vida do projeto. Quais são todas as atividades do início, quais são todas as atividades do planejamento, quais são todas as atividades da execução, do monitoramento e do encerramento do projeto. Aí você tem as atividades sequenciadas. E você vai depois estimar a duração de cada uma das atividades junto com a equipe e vai desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Então, o cronograma ele vai cair para dentro como uma das principais coisas do plano de gerenciamento do projeto. E aqui é o velho e bom cronograma que vocês conhecem, que vocês podem usar, fazer um desse igualzinho ao que eu fiz usando o Excel, por exemplo. Você tem várias ferramentas para fazer cronograma, mas se você não tiver nenhuma, vai no Excel, monta uma coluna de tarefas, sequencia as tarefas, é tudo que a gente já conversou. É exatamente o mesmo projeto que a gente viu lá atrás no curso. Então, levantamento de requisitos, arquitetura da informação, design e desenvolvimento. Aí eu cheguei com a equipe, né? Eu estimei quantas horas leva cada uma dessas fases, ok? Eu dei um prazo de início e de fim para cada uma dessas etapas e coloquei um responsável, que pode ser uma área ou uma pessoa aqui, né? Então, aqui, ó, essa fase está na mão do gerente de projeto, do arquiteto de informação, do desenvolvedor front, do designer, e você pode fazer isso que a gente chama aqui da cascata, né, do waterfall, que é o gráfico de Gantt ao longo do tempo. Acho que essa ferramenta todo mundo conhece, mas aqui está um exemplo na apostila para vocês de um escopo, de um cronograma com as mínimas informações necessárias para você poder fazer depois a gestão do seu projeto. Existem várias ferramentas que o pessoal usa aí para gerenciar projeto. Uma bastante utilizada é o Trello, tem o Gira, tem o Microsoft Project, é mais tradicional, aí o Runit, o Basecamp. E tem esse aqui, ó, que para vocês treinarem e fazer um cronograma desse, ele é gratuito, ele é um software open source, que é um Gantt Project, que é uma sombra do que é o Project. Mas dá para vocês brincarem de fazer isso daqui muito mais rápido que no Excel. Ele é gratuito, ele é open source, tanto para o PC quanto para Mac. Alguém no grupo aqui usa algum software de gestão de projetos hoje? Eu acho que tem gente que usa o Trello, né? Eu já usei o Trello e uso o Planner atualmente. Ótimo. Eu uso o Basecamp. Eu saí do Trello e entrei no Basecamp no começo da pandemia. O Basecamp, ele faz gráfico de Gantt, né? Também faz. Ele traz esse resultado.
O Trello, ele é mais Kanban, né? Tá vendo ali atrás de mim, ó? Eu tenho o meu Kanbanzinho, mas ele tem pessoal. uma extensão que faz Gantt. Na verdade, Faz, tem várias extensões que fazem Gantt dentro do Trello. E eu vou contar para vocês, turma. Por exemplo, quando eu fui o head do e-commerce na Telefônica, eu percebi que a empresa estava migrando para a cultura ágil. Mas essa migração de cultura ela não acontece simultaneamente em todas a empresa. Então, os heads, os VPs, os diretores queriam um planejamento de projeto. Eles queriam perguntar assim: eu estou investindo tanto nesse projeto de mudança da folha de pagamento. Quando é que você vai me encontrar? Me entregar isso daí? Aí o cara de Agile fala assim: olha, veja bem, não é assim. A gente está usando métodos ágeis. A gente estima que é isso, mas pode mudar de acordo com as mudanças solicitadas. Então, por isso que eu falo que é importante conhecer as duas culturas, porque a gestão de projetos com a visão do waterfall, ela organiza muito bem o planejamento. Você passa, às vezes, dependendo do tamanho do projeto, de 2 semanas a 1 mês só para planejar o projeto antes de ele acontecer, dependendo do tamanho do projeto, né? E dentro do plano de gerenciamento de projetos, você tem os custos do projeto. O que você vai fazer aqui nos custos, né? Aqui eu não tenho custos ainda, mas cada uma dessas fases tem o volume de horas desse cara e quanto custa esse cara. Então, você vai estimar os custos, vai determinar o orçamento do projeto e vai controlar os custos. E aqui no planejamento e gerenciamento do projeto, na definição de custos do projeto, a regra é, né, gestão de custos, evitar custos, reduzir perdas, eliminar desperdícios e combater erros e falhas. Essa é a tua missão como gerente de projeto. Então, o plano de gerenciamento do projeto vai descrever como os custos do projeto vão ser planejados, estruturados e controlados. E, normalmente, agregado isso à visão do cronograma também. Aqui um momento de descontração. Você não vai ficar encarregado deste projeto. Você vai ficar encarregado desse projeto, falou o patrão. Aí o Gilbert, qual é meu orçamento? Eu vou ter que aprovar todas as despesas. E quem vai se reportar a mim? Sua equipe toda vai se reportar a mim. E eu vou dizer o que eles devem fazer. Tá bom, eu vou começar a escrever o plano de projeto. Pula essa parte, não precisa planejar. Mas, hipoteticamente, quem levaria a culpa se o projeto falhar? Bem, essa parte você está encarregado. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação, turma. Essa é uma situação muito comum. Pular a parte de planejamento do projeto é um tiro no pé. Outra história. Em uma outra agência, eu peguei um projeto que era para a marca Gol Linhas Aéreas, que era simplesmente o site de venda de passagem aérea, que também estava com tempo limitado para se entregar. E a equipe antiga, que foi toda demitida, pulou a fase de planejamento de projeto e pulou também a fase de arquitetura de informação. E o antigo gestor falou, vai direto para o PowerPoint. Então, imagina o que foi esse projeto para a Gol. Não pulem a fase de planejamento. O que eu fiz? De novo, parei tudo, chamei todo mundo, vamos inventariar. O que a gente tem, o que a gente não tem, e vamos replanejar. É importante planejamento. E aí, para você gerenciar a parte de custos do projeto, você vai incluir uma coluna na tua planilha, aonde você vai começar a agregar os valores de hora homem vezes o número de horas. Ok? Então, aqui, e eu também posso, para controlar isso, criar uma variável do que foi combinado versus o que foi realizado. Então, o que eu combinei está aqui e eu só vou alterando essa coluna. E aqui eu vou vendo as mudanças em relação à hora homem do gerente de projeto, de UX, o que está acontecendo no projeto. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Não, eu acho que você vai falar mais para frente, né? Mais uma dúvida de como você monitora esse tempo realizado. O tempo realizado é... Quem que passa essa informação? Não, esse tempo realizado ele vai mudar se por acaso aconteceu algum evento que você não entregou aquela fase na data certa.
Entendi. Então, a partir do momento que esse evento aconteceu, você já sabe que você tem que alterar o teu cronograma. Então, você vai... Não aconteceu por quê? Porque faltou alguém. Se faltou alguém, eu não vou aumentar aqui o tempo realizado, mas talvez eu altere essas datas. Aí eu posso pintar de vermelho as datas, né? E mantenho a hora. Mas, enfim, isso é uma ferramenta básica para você ir documentando. Eu normalmente coloco em vermelho, assim, para chamar a atenção. Porque daí, semanalmente, você vai explicar para os superiores e você vai explicando na linhazinha vermelha. Olha, aqui aconteceu esse atraso, aqui que impactou isso no projeto. E o gerente de projeto ele tem que trazer os gestores sempre bem informados em relação a todos os eventos. Porque se você deixar para contar tudo no final, a culpa é de quem? A culpa é sua. O gerente de projeto, ele é um guarda de trânsito. Ele não tem culpa das batidas, logicamente, ele como guarda, ele tem que atuar para que o trânsito não bata, né? Mas assim, ele precisa explicar o acidente que aconteceu. Essa é a função do gerente de projeto. Se ele não explica e ele não documenta, a culpa é dele. Essa é a regra. Aqui eu tenho um pouquinho de noção, já que a gente está falando de gestão de custos, bater um papo rápido com vocês sobre administração financeira, alguns itens importantes. Então, quando você olha uma equipe de uma agência ou de uma empresa, eu tenho essas pessoas que a gente chama de mão de obra, né? Termo velho, vindo da era industrial, mas os recursos humanos. Esses recursos humanos são mão de obra direta e mão de obra indireta. O que é a mão de obra direta? É as pessoas, como esse amiguinho aqui, que trabalha diretamente no projeto. Então, é o programador, é o cara de UX, é as pessoas que estão desenvolvendo o projeto. O que é mão de obra indireta? É aqueles que trabalham em atividade de supervisão. Então, o seu chefe, o cara que serve o café, a recepcionista, quem faz manutenção dos equipamentos, quem limpa o banheiro. Então, tudo isso é mão de obra indireta, porque os projetos têm que pagá-los também, né? Porque eles estão dando condições para você trabalhar. E tem um outro conceito que o gerente de projeto, quando ele vai ficando sênior, ele começa a participar dessa vida financeira da empresa, né? Tanto o cara de negócios quanto o gerente de projeto. E tem um custo que é o overhead, que é uma espécie de mão de obra indireta, mas somado a quem está acima das suas cabeças, né, seus gerentes, e as despesas gerais da equipe de projeto, como luz, água, material de escritório. E aí, como que eu faço para separar e para saber o que é custo para o projeto e o que é despesa para o projeto? Aqui eu coloquei uma colinha para vocês. Então, uma forma eficaz de diferenciar custo e despesa no dia a dia é se perguntar se você eliminar determinado gasto na produção, ela vai ser afetada? Se sim, esse gasto pode ser considerado como custo. Caso a resposta seja negativa, o gasto é considerado como uma despesa. Então, vamos fazer um exercício. Se eu eliminar a luz elétrica da equipe, eu altero a produção? Altero. Então, isso é custo. Mas e se eu eliminar o cafezinho desse cara aqui? Ó, eu vou alterar a produção? Vai ter gente que vai dizer que sim. Tem gente que vai dizer que vai acabar com ele, né? Não, mas isso é uma despesa, né? Isso não está relacionado ao projeto. Então, essas noçõezinhas assim. Por quê? Porque quando eu vou calcular a hora homem lá para fazer a minha gestão financeira, muita gente olha para a mão de obra direta e pega esse programador, ele ganha R$10.000. Então, eu vou pegar o salário dele, mais os impostos, e vou dividir por 160 horas por mês para achar a hora homem dele. Não, senhor. Além das despesas do salário dele, eu tenho que pagar esses caras aqui e esses caras aqui, ó. O overhead, principalmente, que está acima da cabeça dele. Então, se ele ganha 10.000, ele tem um VP lá que ganha 30.000 e um presidente que ganha 40.000, a hora homem desse cara deve ter uma fração de cada um desses caras e mais dos custos e das despesas, né? Dúvida, turma? Eu tenho, Alexandre, que é a Vitória.
Pergunta. Então, tipo, cabe ao gerente de projeto então fazer esse levantamento de custo hora homem? Porque, Não. tipo, eu entendo que é uma coisa bem delicada, né? Você vê saber o salário das pessoas com quem você trabalha e tal, tipo... As agências pequenas e médias, os patrões não gostam que você fique sabendo quanto que está a margem do projeto, porque eles acham que você vai pedir aumento e vai ficar incomodado com o lucro, etc. Mas agências como a Isobar, a Ogilvy, outras grandes agências aí com tradição de bons escritórios de projeto, tanto os atendimentos quanto os gerentes de projeto, eles controlam sim os custos, sabem o custo do overhead, tem planilhas super complexas ali que dizem tudo para eles. Então, o que eu posso dizer é que se você optar pelo caminho de gestão de projeto, na tua evolução de carreira, um dia você vai ter que ter noção financeira, mas por enquanto você deve questionar e ir para a tua área financeira. Normalmente eles vão te dar só a variável de hora das pessoas para você controlar, né? Mas um dia, se você tiver que pedir a hora homem deles, você pode perguntar: essa hora homem já está incluído custos, despesas e overhead? É só esse conceito que vocês precisam. É que nem falar com o pessoal de TI para fazer a definição de requisitos técnicos, né? Chegar, meu amigo de TI, me ajuda a escrever requisito técnico, porque eu sei que eu tenho que ter isso aqui para proteger a empresa. Financeiro, eu preciso fazer um orçamento. Qual é a hora homem? A hora homem do programador é essa, do arquiteto de informação é essa. Aí você pode fazer a pergunta: isso está incluído overhead, despesa e custo da agência? Ou é a hora homem do salário dele? Você pode dar essa perguntada, dar essa questionada. Mas, cedo ou mais tarde, o gerente de projeto se envolve com a administração financeira do projeto também. Tá bom, obrigada. De nada. E no plano de gerenciamento do projeto, de custos do projeto, eu fiz uma planilha para vocês gerenciarem isso também de graça lá no nosso grupo. Então, tudo isso que está aqui está pronto lá para depois, né? Então, nessa planilha, eu faço um consolidado de mão de obra que eu acerto com o departamento financeiro. Eu ponho um valor, eu posso colocar um valor hora homem médio da empresa, ou eu posso falar, ó, o programador custa 175, o analista de BI custa 200. Então, eu crio todos os perfis profissionais da minha empresa, tá? Eu não me esqueço de criar o gerente de projeto, o cara que faz qualidade e o cara de atendimento. Olha só que interessante. Quando eu planejo os custos do projeto, normalmente eu não vendo para o cliente que eu vou ter horas de qualidade, mas eu preciso planejar a qualidade. A gente vai ver isso mais para frente. O gerente de projeto, lembra que eu falei para vocês? Eu vou somar todas as horas do projeto aqui, ó, e vou tirar 15% como custo do gerente de projeto. E para o atendimento, que vendeu a proposta, 5% pelas reuniões que ele foi ou que ele vai, eu pagar o atendimento também. Então, isso é importante vocês terem essa informação para vocês poderem quantificar um projeto. Atendimento, quem está? Eu. Entre o GP e o atendimento. Quem que paga o salário do atendimento? Da onde que vem o dinheiro? Vem dos projetos também, não vem? Não, eu tô tentando ver aqui, né? Porque para mim não tá muito grande a fonte, aí eu tô tentando ver qual que é o que tem entre o GP e o GA, dentro do quadradinho laranja. Entre o GP e o atendimento. Isso. É Quality Assurance, é QA. É qualidade. Entendi. O que é qualidade? Você vai fazer um website, ele é responsivo, você vai ter que testar ele nos smartphones, no Apple, vai ter que testar no computador, num tablet, não vai? Então, se um projeto ele tem características de responsabilidade e o cliente vai cobrar isso, você precisa planejar pessoas ou parceiros que vão executar o QA. A gente vai falar mais de QA um pouquinho mais para frente. Aqui eu documento o meu projeto, eu faço um demonstrativo geral do projeto, né? Os riscos, eu posso quantificar na minha planilha de custos, fazer um estudo de risco do projeto. Eu vou
deixar aqui R$ 50 para caso estoure o cronograma, eu precise contratar algo mais. Você pode planejar o risco, a gente vai ver mais para frente, e aí você põe os impostos, calcula o overhead, o custo fixo, e você chega na margem do projeto, né? E quando você tem uma planilha dessa, como eu vou mostrar como vocês vão ganhar, você pode ter lá o preço sugerido e o preço mínimo para a área de atendimento. Falar, olha, você tem que tentar vender isso, mas você pode chegar até aqui, que ainda é um bom negócio para a agência. Então, o importante da parte de gerenciamento de custos é vocês verem numa planilha que uma coisa eu tenho a mão de obra direta aplicada aqui, depois eu tenho os custos de gestão do projeto, que são percentuais desse todo, e eu posso ter também aqui o overhead, que nessa agência eles calculavam como 10% sobre o valor de tudo isso aqui, né? Sobre o 19.500 aqui, né? 10%. Dúvidas? O overhead é o lucro? Não, o overhead é aqui, é o custo do pessoal da gerência e as despesas gerais, luz, água, material de escritório. Então, se você é o programador, você tem o diretor da área de tecnologia, uma fração do que ele ganha, você tem que pagar sobre as suas horas. Se ele tem um presidente também, sobre as suas horas tem que descontar o salário do presidente também. Não é mole, não. Por isso que eu falo, quando você descobre como é a composição de custo de uma agência, de uma empresa, você pensa duas vezes em falar assim, vou ter a minha própria agência. Porque é uma responsa muito grande. Entendeu o que é overhead? Eu queria voltar ali na planilha e entender. A gente já falou que o combinado não sai caro e que a gente tem que cobrar o custo de refação dentro do projeto. Isso aí, para site, principalmente, é uma beleza, né? Porque se a gente não cobra isso, a gente se ferra. Mas aqui não está a refação. Aqui não está a Isso. refação. O que você pode deixar declarado, olha, esse cliente é complicado, ele sempre altera o projeto inteiro, então eu vou colocar um valor de risco maior, eu vou colocar uns 200, R$ 1.000 de risco aqui. Então, se por acaso tiver uma alteração, eu já planejei no meu projeto um risco da alteração, é que a gente vai voltar nesse tema mais para frente. Mas eu planejo no orçamento do projeto um valor que é uma margem, uma gordurinha para o risco, entendeu? Mas depois eu vou ensinar para vocês como lidar com change request, com as requisições de mudança, que é outra história. Beleza. Mais alguma dúvida? Aqui eu esqueci de falar, né? Você também pode colocar as despesas com táxi, viagem, planejar elas aqui. Então, essa planilha que eu estou deixando para vocês, ela está bem completa. E no plano de gerenciamento de projetos, na etapa 4, eu vou planejar as partes interessadas. Lembra que eu falei do baixo poder? A gente já fez esse exercício, né? A gente já fez lá de alto poder, alto interesse. Então, eu vou identificar as partes interessadas, eu vou planejar a estratégia para quebrar a resistência e para conversar com essas pessoas. Muitas vezes o diretor que tem alto interesse e alto poder, ele não vai almoçar comigo, mas eu posso promover um almoço com o meu superior. Eu tenho que jogar na terceira pessoa. Eu movo o rei, a rainha, o bispo e os peões, né? Eu movo todas as peças. Gerenciar o engajamento das pessoas. Se a gente fosse ficar com 2 cachorrinhos uns 3 dias, você achava ruim? Faz uma baguncinha em casa? Não entendi. É o Mark que perguntou. Acho que o áudio Não, eu não dele fechei o vazou. áudio. Eu estava entendendo, eu estava querendo entender quem que era o cachorrinho na minha história aqui. Legal, vamos lá. Então, assim, o gerenciar o engajamento e monitorar o engajamento. Você pode fazer, que coisa chata. Não é chato, você pode fazer uma matriz assim. Olha só. As partes interessadas. A Ana, o Rui, o Roberto e a Cláudia e a Estela. Quem cria aqui você tem responsável pela aprovação, responsável pela execução, aquele que é consultado, aquele que é informado.
Então, você cria a tua matriz com todo mundo que você identificou como parte interessada e você aprova essa matriz. Quem cria o termo de abertura? Olha lá. O que a Ana é? Responsável pela aprovação. O Rui é o responsável pela execução. O Roberto é informado. A Cláudia é informada. Então, o Rui, né, executa e a Ana aprova. Então, você vai criando a sua colinha e declara, né, o combinado não sai caro. É importante fazer isso aqui quando o projeto tem muitas partes interessadas. E mesmo porque eu tenho um cliente, a Sodexo, eu estou tocando um cliente com a área de inovação, e a área de inovação tem brigado por autonomia. Então, ele quer algumas coisas de comunicação, ele não quer comunicar por marketing. Então, no começo do projeto, você fala, olha, é a área de inovação, que é o fulano, que é o cara que é o responsável que é o consultado, que é o cara da aprovação, e a área de marketing, ela só é informada, ela não aprova nada. E aí você tem mais tranquilidade na condução do projeto, quando as pessoas veem isso no plano do projeto. E também, olha só, um trabalho de um gerente de projeto não é só lidar com as tarefas, é lidar também com os relacionamentos. E você pode planejar o esforço que você vai ter para transformar uma parte interessada que é resistente em um cara neutro ou apoiador. Então, você pode definir as pessoas como apoiadores, neutros, resistentes, desinformados e líder. E você pode criar uma matriz assim também, ó, em que você transforma o cliente, o nível de engajamento atual e desejado, ele é neutro em apoiador. Você põe o nome do cara aqui e identifica os seus principais interesses e mostrar o benefício do projeto relacionado. Então, aí você vai acompanhando a avaliação. Então, você também pode planejar, muito pouca gente faz isso, 99% não faz isso, mas que essa matriz e essas necessidades de gerar e transformar relacionamentos estejam na cabeça de vocês. Dúvidas aqui? Então, vamos em frente. Qualidade do projeto. O plano de gerenciamento de qualidade do projeto, ele define os requisitos padrões da qualidade aplicados ao projeto e às suas entregas. E também descreve como será verificada a conformidade das entregas respeitando a política de qualidade da empresa. Turma, que coisas eu posso gerenciar qualidade num projeto digital? Me deem aí algumas dicas. Vamos lá. Gilberto, Liberto. O que Estou é... pensando aqui. Eu acho que muito da experiência do usuário. Então, como que ele vai interagir ali com o site, como que ele vai reconhecer ali as funções, as características. Mas exatamente, assim, você está falando muito da interação do usuário com o website. Que coisas que incomodam o usuário quando ele está navegando no website? Por exemplo, eu acho que disposição visual, a experiência dele, dos campos ali, da navegação mesmo. Um link quebrado. Exato. O conteúdo também, né? Um erro de ortografia no conteúdo, né? Uhum. Então, exatamente, Gilberto. O que eu estou entregando que talvez não funcione para o meu usuário, né? Então, são esses itens que eu devo me preocupar e planejar a qualidade. Então, acho que a quantidade de cliques também, né? Os steps ali, para quando você está pensando numa conversão, então, tipo, um step a mais, o cara pode sair ali do seu site. Isso tem mais a ver com planejar a usabilidade do que a qualidade. Você pode ter 3 cliques e eles estarem funcionando perfeitamente bem. Mas você poderia fazer isso em 2 cliques. Eu não traria isso para a qualidade. A qualidade está mais relacionada à precisão das funcionalidades que você pretende no projeto digital. Aí você está planejando... Oi. Tempo de resposta seria enquadrado na qualidade? Pode ser, testar. De repente, tempo de resposta pode ser um
porque é um site de campanha, ele precisa carregar rápido, eu posso colocar no termo de qualidade. Ok. A experiência do usuário, eu até posso também, mas não fazem isso. Normalmente isso é um capítulo à parte, que é o teste AB, é toda uma ciência à parte, né? Você pode vender uma etapa de arquitetura de informação com estudos de usabilidade, com card sorting, uma série de técnicas que vão ajudar a usabilidade do site. Isso normalmente entra na parte de UX, de planejar o UX do site, não em qualidade. Mas, assim, aqui, por exemplo, eu planejei uma ficha de controle de qualidade para vocês. É um projeto demandante, quem vai ser o analista de QA que vai fazer o teste e qual que é o gerenciador de conteúdo utilizado. Então, ele vai testar nos browsers. Olha, uma coisa que sempre dá confusão. Você não define no escopo do produto quais são os browsers nos requisitos técnicos, as versões de browser. Então, aqui o cara, quando você define, o testador lá, o especialista de QA, vai ter que testar em Chrome, no Windows, em Safari, no Firefox, vai ter que testar no Mac também. Eu posso também fazer toda uma revisão ortográfica gramatical, pontuação, né, de gramática, de pontuação, revisão de tradução e revisão de datas. Eu posso testar se o site é responsivo para desktop, tablet, iOS e Android. Eu posso fazer um teste para que ele navegue em todos os hiperlinks, todos os títulos, todos os hiperlinks com títulos, todos os hiperlinks internos do site, todos os hiperlinks são testados para links quebrados. Então, ele faz 3 tipos de teste nos links do site. Eu posso pedir para ele revisar as imagens, para ter o texto alt interno da imagem para o SEO do site. Enfim, a qualidade deve ser planejada. E quando quando o projeto é muito importante, ele ser multiplataforma, responsivo, é importante que você, na hora de cotar o projeto, você reserve as horas para o teu analista de qualidade testar no final. Porque se você não projetar as horas de qualidade para o teu projeto, quem vai ter que fazer a qualidade é você, gerente de projeto, ou vai sobrar para o atendimento. E eu vejo raramente, me fala aqui, alguém que vendeu um site com qualidade embutida no projeto do site. Tem alguém no grupo? Difícil, hein? Difícil, né? Então, vocês concordam que tem que ter isso? Tem sim. Porque vai sobrar para vocês. Ah, você entregou o projeto com erro. Não, eu sou gerente de projeto. Eu não tenho que pôr a mão na massa. Eu tenho que coordenar pessoas, atividades, recursos financeiros, os stakeholders. É muita coisa. É muita coisa. Eu não tenho que me meter na verificação de qualidade, mas normalmente as pessoas acabam se ferrando com isso daí. O planejamento de riscos do projeto. Antes de falar de riscos, vamos dar aqueles 10 minutos de café? Beleza. Deixa eu... São agora 9h15. 9h25 a gente volta. Combinado? Ok. Beleza. Tá. Ok, combinado. Ok.